Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém, povo santo. Que o Senhor os abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus, os livre de toda morte e de todo mal. Amém. Eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra em Salmos, capítulo 37, versículo 39 e 40. A palavra do Senhor nos diz: mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Amém, né? A palavra do Senhor diz: mas a salvação dos justos vem do Senhor. A nossa salvação, meus irmãos, ela vem do Senhor. É só no Senhor que nós temos a nossa salvação, a vida eterna no céu, né? E também aqui na terra nós temos a salvação do Senhor, porque Ele nos livra, nos salva dos dias maus. Ele nos salva da mão do nosso inimigo. Ele nos salva de tudo aquilo de mal que o inferno tem planejado e arquitetado contra nossas vidas. É o Senhor quem nos salva, amém? Porque a palavra do Senhor nos diz, mas a salvação dos justos vem do Senhor. Se nós somos justos perante o Senhor, Ele nos salva, nos livra de todo mal, nos salva de tudo aquilo, né, que o inimigo tem armado, preparado contra nossas vidas. O Senhor nos salva. E olha o que o Senhor fala aqui, mas ainda no versículo 39, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Sabe quem fortalece eu e você no tempo da angústia? É o Senhor. Se você está passando por uma angústia, pede força do Senhor, porque Ele está te fortalecendo, é Ele que nos fortalece. Muitas das vezes você olha para dentro da situação que você está passando e está enfrentando e não consegue entender como você ainda está de pé. Você fica pensando, né, como ainda está de pé, como que você não desistiu, não parou nessa situação, nessa angústia que tu está passando. Sabe por que você não desiste? Sabe por que você não para? Sabe por que você está de pé? Porque é o Senhor que está te dando força, porque a palavra dele aqui diz para mim e para você, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Então, no momento de angústia que nós passamos e enfrentamos, o Senhor é a nossa fortaleza, Ele que coloca força sobre nós, amém? Nos sustenta, nos levanta e nos coloca de pé e nos coloca para marchar, para seguir, para ir adiante, amém? Aqui no versículo 40, o Senhor diz: e o Senhor os ajudará e os livrará. Quem nos ajudará é o Senhor, quem nos livrará é o Senhor. O Senhor segura em nossas mãos, nos sustenta e nos levanta e nos faz caminhar por desertos, por vales, amém? Porque Ele é conosco. No deserto, o Senhor cuidava do povo dele, do povo de Israel. Fez grandes sinais e maravilhas no meio deles. Assim o Senhor é hoje, Ele não mudou, Ele ainda é o mesmo. Nos desertos e nos vales, Ele que nos ajuda, Ele que nos livra. Amém? Porque aqui a palavra dele diz: o Senhor os livrará, os ajudará e os livrará. Quem nos ajuda todos os dias é o Senhor a vencer as lutas, as aflições, a vencer as provações, né, meus irmãos, as tentações, porque todos os dias nós somos provados e tentados, amém? Aqui fala: e os livrará. Quem nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do mal que quer chegar em nossas casas, quem nos livra é o Senhor, amém? Porque Ele nos ajuda e Ele nos livra. Ele é o nosso Deus, é o nosso socorro, em quem confiamos, amém? Ele os livrará dos ímpios e os salvará. Quem nos livrará dos ímpios é o Senhor. Sabemos que eu e você que tememos a Ele somos muitas das vezes perseguidos, né? Porque somos mesmo perseguidos, né? Apontados pelos ímpios. Eles nos julgam, nos apontam, né? Nos acusam, nos perseguem. Mas eu quero te dizer, ó, Ele os livrará dos ímpios e os salvará. Quem nos livra dos ímpios é o Senhor. Ele que nos salva. Muitas das vezes as pessoas podem ter ódio de você, porque nós nunca sabemos quando alguém gosta ou não gosta da gente. Muitas das vezes as pessoas têm ódio, têm inveja, e nós não sabemos, mas é o Senhor que nos livra, né, dessas pessoas, dos ímpios, meus irmãos, amém? Porquanto confiam nele, nós confiamos no Senhor. Nós que confiamos no Senhor, todas essas bênçãos nos alcançam aqui, que aqui na palavra do Senhor está escrita, né? Ele nos salvará, Ele é a nossa fortaleza, nos dará força. Ele nos ajudará, Ele nos livrará dos ímpios.
e nos salvará, amém, quando nós confiamos nele. O Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor, aleluia, ele é o nosso ajudador, ele nos livra, amém, ele nos salva, ele nos guarda quando nós confiamos nele, amém. Fique com essa palavra da parte do Senhor para a tua vida. E eu quero fazer um convite a você especial, a você que não serve ao Senhor, ou que está afastado do caminho do Senhor, ou que nunca confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador da tua vida. Vem para Jesus, esse é o melhor caminho. Jesus, ele está voltando. E ele vem buscar uma igreja lavada e remida, uma igreja sem mancha, uma igreja perfeita, amém. Uma igreja que foi comprada pelo Cordeiro de Deus, que é Jesus. Amém? Através da morte de Jesus naquela cruz, os meus pecados e os seus pecados, eles foram perdoados. Mas nós não temos mais que cometer. Nós temos que nos arrepender verdadeiramente. Aleluia. Porque nós só somos perdoados quando nós nos arrependemos verdadeiramente. E o que é se arrepender verdadeiramente? É nunca mais querer praticar aquilo. É nunca mais querer fazer o mesmo erro, o mesmo pecado que nós já fizemos um dia. É abandonar, é deixar aquele pecado, é abandonar aquele pecado. Esse é o arrependimento sincero, sabe? Porque tem pessoas que pensam eu posso pecar livremente porque o Senhor, ele me perdoará. E não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele nos perdoa quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Mas quando nós pedimos perdão, pensando em pecar, cometer o mesmo pecado, o Senhor não nos perdoa. Porque ele conhece o meu e o seu coração. Então você que está afastado do caminho do Senhor, você que nunca confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador, por favor, eu te peço, aceite a Jesus, se converta novamente ao Senhor. Esse é o melhor caminho, não há caminho melhor, não há lugar melhor do que estar na presença do Senhor, meus irmãos. Eu, assim, através da minha vida, eu vejo o agir de Deus, o cuidado de Deus para comigo todos os dias, eu vejo isso, sabe? O Senhor tem feito coisas na minha vida, coisas assim, maravilhosíssimas, para que o nome dele seja engrandecido, exaltado e glorificado. Então você que está aí, venha viver também essas bênçãos, ou mais ainda do que essas bênçãos, esses milagres. Venha viver, amém, porque o Senhor, ele quer te salvar, ele quer te dar a salvação e a vida eterna. Amém? Ele morreu naquela cruz, Jesus morreu naquela cruz. Foi por mim e por você, foi para que nós fôssemos perdoados e tivesse a salvação e a vida eterna, amém? Mas nós só vamos ter a salvação e a vida eterna se nós crermos, confiarmos, executarmos e cumprir os mandamentos do Senhor, a palavra dele, amém? Se nós crermos nele, se nós o servirmos, se nós temermos a ele, amém? Jesus está voltando, meus irmãos. E o Senhor, ele quer que as pessoas se despertem para a vinda dele. As pessoas parecem que ainda estão dormindo. Muitas pessoas estão ligadas, amém, nos seus bens materiais, no seu trabalho, no seu esposo, e se esquece de Deus. A palavra do Senhor nos diz que, em primeiro lugar, nós temos que buscar o reino dos céus e a sua justiça. Então, antes de você, logo que você acordar, dobre seu joelho, ore e agradeça ao Senhor. Busque a presença dele, abra um jejum, leia a palavra. Antes de você se preocupar com o seu dia a dia, com o dia de trabalho, com o dia mesmo da casa, leia a palavra, busque a presença do Senhor. Amém? Ore ao Senhor, se santifique a Ele. A palavra dele diz: sede santos porque eu sou santo. E a palavra do Senhor ainda nos diz mais: aquele que for santo, santifique-se ainda. Por quê? Porque ele está voltando e ele quer uma igreja preparada para subir com ele, para morar com ele. Por isso eu te faço esse apelo: aceite a Jesus, confesse ao Senhor como teu único e suficiente Salvador da tua vida, te reconcilia a ele novamente, amém? Se você aceita Jesus, se você confessa a ele, fale aí comigo, repita: Senhor Jesus, eu lhe confesso como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Se você está voltando aos caminhos do Senhor novamente, fale: Senhor meu Deus, me receba, Pai, novamente como seu filho ou como sua filha em seus braços. Em nome de Jesus eu lhe peço. Fale e repita. Amém? Vamos fazer uma oração. Aleluia, Senhor meu Deus.
Pai amado, Pai querido, Senhor Rei da Glória, eu apresento a vida de cada pessoa que está vendo esse vídeo, Pai. Aquelas que lhe servem e aquelas que não lhe servem, Pai, mas eu já profetizo, Pai, pelos olhos da fé, que elas vão lhe servir, cada uma delas, em nome de Jesus. Eu profetizo que elas vão ser canal de bênçãos usadas em suas mãos, Pai. Eu também lhe apresento, Senhor, a vida daqueles, meu Pai, que estão voltando novamente ao Senhor, que estão se reconciliando novamente ao Senhor. Eu lhe apresento, Pai, a vida daquelas pessoas que lhe confessaram, que estão lhe confessando e lhe aceitando como único e suficiente Salvador da vida delas, Pai. Pai, guarde essas pessoas, guarde a casa e a família dessas pessoas, Pai. A parentela, Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço. Livre essas pessoas de toda a morte, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço. Não deixe que essas pessoas se afastem do seu caminho, nem para a direita e nem para a esquerda, Pai. Guarde, meu Pai, essas pessoas na sua casa, na sua presença, Pai. Cuide delas, Pai. Não deixe, meu Pai, que elas caiam, não deixe que elas parem, não deixe que elas retrocedam, meu Pai. Guarde elas na sua presença hoje e sempre, meu Pai. Receba essas pessoas em seus braços como seus filhos, Senhor. Escreva, Pai, escreva o nome dessa pessoa que está lhe aceitando, lhe confessando, Pai, no seu livro da vida. Pai, reescreva, Pai, o nome daquelas pessoas, meu Pai, que estão se reconciliando com o Senhor no seu livro da vida. Em nome de Jesus eu lhe peço. Guarde, meu Pai, essas pessoas, guarde nós, meu Pai, guarde nossas casas e nossos familiares e nossas parentelas, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço. Obrigada, Pai, por essa palavra que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Perdoe todos os nossos pecados, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Faça a sua oração aí ao Senhor. Confesse ao Senhor aquilo que você tem feito de errado. Sabe por quê? Porque Ele quer te perdoar. Então a palavra do Senhor diz que os pecados têm nome. Então confesse ao Senhor os seus pecados, Ele não te julgará, mas Ele te perdoará. A palavra do Senhor nos diz que aqueles que confessam e deixam, alcançam misericórdia. Então se você confessar hoje o seu pecado para o Senhor, se você confessar hoje o seu pecado para o Senhor e deixar, você vai alcançar misericórdia, amém? Então faça isso, em nome de Jesus eu te peço. A paz do Senhor, tenha uma boa noite, amém?